Olá! Dando continuidade ao curso Introdução à Educação Inclusiva, o módulo 2, vamos estudar nesta aula sobre as políticas públicas e legislação para a educação inclusiva de 1999 aos dias atuais. Eu sou a professora Renata Ventura e juntos vamos conhecer um pouco mais sobre a educação inclusiva. Comecemos então com uma pergunta. Existem escolas que negam matrícula para crianças com necessidades especiais? O que as leis dizem sobre isso? Bem, nós não vamos discutir nem responder essas questões agora. No decorrer da aula, você terá a oportunidade para refletir e fundamentar a sua resposta. Antes disso, observem esta notícia. Uma data que está descrita na notícia indicada pela seta, 14/11/2019. E a notícia está intitulada como Mãe luta contra a escola de São Paulo que se recusou a matricular o seu filho autista. Bom, essa é mais uma imagem que nós vamos aguardar para trabalhar ela mais no final da aula. Então, vamos ficar atentos para poder fundamentarmos as nossas opiniões no final. Vamos também trilhar a nossa aula pautando-nos através dos anos, por documentos e pareceres, resoluções e leis. Então, como de início, nós vamos começar em 1999 com a Convenção de Guatemala, que aconteceu no dia 28 de maio de 1999, na Guatemala, um país que fica ali ao sul do México, né? E essa convenção preveu a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiências. E também previa o favorecimento pleno de sua integração à sociedade. Ela define a discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência ou em seus antecedentes, consequências ou percepções que venham impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício por parte das pessoas com deficiência e de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. A Convenção de Guatemala foi ratificada no Brasil pelo Decreto 3.956, de 8 de outubro de 2001. Nesse sentido, se for necessário recursos, metodologias ou tratamento diferenciado visando proporcionar condições adequadas à indicação, é que sejam mobilizados todos os investimentos que assegurem a equiparação de oportunidades. A Convenção vigora no Brasil desde setembro de 2001, quando foi aprovada pelo Senado com o Decreto Legislativo número 198. Ainda em 1999, nós temos o Decreto 3.298, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A educação especial, então, é definida como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. Nesse sentido, precisamos identificar quais são os níveis e as modalidades de ensino na educação brasileira. Então, na educação brasileira, nós temos dois níveis, a educação básica e o nível superior. Sendo que a educação básica é composta pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. No que diz respeito às modalidades, nós temos como modalidades a educação de jovens e adultos, a EJA, a educação à distância, ou EAD, a educação do campo, educação profissional ou técnica, né, EP, ou tecnológica, EPT, e a educação especial. Mas neste decreto diz que a educação especial, apesar de ser uma das modalidades, ela deve perpassar todas as modalidades de ensino. Em 2001, nós temos aí
a resolução e alguns pareceres. A resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara da Educação Básica, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Esta resolução afirma que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas se organizarem para o atendimento aos educandos com essas necessidades especiais e assegurar a eles as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Já o parecer do Conselho Nacional de Educação número 9 institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior. Estabelece que a educação básica deve ser inclusiva para atender a uma política de integração dos estudantes com necessidades educacionais especiais nas classes comuns dos sistemas de ensino. E isso exige que a formação dos docentes das diferentes etapas inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos. Já o parecer do Conselho Nacional e também da Câmara da Educação Básica número 17 destaca a sua abrangência indo além da educação básica. E por se basear em vários documentos sobre a educação especial, ele traz no item 4 a afirmação de que a inclusão na rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a mudança por concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, garantindo a ela o seu desenvolvimento durante a trajetória escolar. Agora, indo para 2002, nós temos um marco muito importante. É a Lei de Libras, a Lei número 10.436, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais ou Libras. Ela reconhece a língua de sinais como meio legal de comunicação e expressão. O poder público deve apoiar e difundir o uso da Libras, garantir o atendimento adequado aos portadores de deficiência auditiva. Mas também essa mesma lei afirma que a Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. No mesmo ano, a portaria do MEC 2678 aprova o projeto da grafia Braille, que é um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. Para a língua portuguesa, recomendada, então, o seu uso em todo o território nacional. Essa portaria também estabelece diretrizes e normas para a utilização, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino na educação no Brasil. Mas e então? Até agora nós temos aprovação da Lei de Libras, da grafia em Braille, indicação de formação de professores relacionadas à educação especial, matrícula dos alunos nas escolas, cabendo às escolas organizarem-se para oferecer a educação adequada aos alunos, conforme as suas necessidades. Mas será que isso é suficiente para que possamos garantir uma educação inclusiva? Vamos continuar com a nossa aula. Em 2003, nós temos a portaria de número 3.284. Esta portaria dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições de ensino, ou seja, para o reconhecimento de cursos e credenciamento, essas instituições devem seguir as recomendações desta portaria no que diz respeito à acessibilidade de pessoas com deficiência. Em 2004, surge então o programa Universidade para Todos, ou ProUni, que é um programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes. As pessoas com deficiência podem concorrer a bolsas integrais. Agora, em 2005,
nós temos o Programa de Acessibilidade ao Ensino Superior, também conhecido como Programa Incluir. Esse programa propõe que seja garantido o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior, as IFES, através de núcleos de acessibilidade nessas instituições, os quais respondem pela organização de ações institucionais que garantem a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, barreiras pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação. Nas instituições federais são conhecidos como NAPNES e NEABs no Instituto Federal. O Decreto 5.626, também de extrema importância, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular nos cursos de licenciatura. A formação e a certificação do professor também traz acerca do instrutor de Libras, do tradutor e intérprete, o ensino da língua portuguesa como segunda língua para os alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. Já em 2016, nós temos um evento aí de cunho internacional, que foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que resultou num documento que assegura que pessoas com deficiência desfrutem os mesmos direitos humanos de qualquer outra pessoa. Elas são capazes de viver suas vidas como cidadãos plenos, que podem dar contribuições valiosas à sociedade se tiverem as mesmas oportunidades que os outros têm. O artigo 24, que aborda a educação, diz que, para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo da vida. E aí vocês têm a imagem, né, de um mapa onde se destacam, em verde escuro, os Estados-membros, em verde claro, os estados que assinaram esse documento, mas não ratificaram, e em cinza, os estados que não assinaram, né? Então, os estados que assinaram, que são em maior parte, eles assinaram e posteriormente, assim como no Brasil, outros países também promulgaram esse documento e posteriormente ele foi aprovado. Em 13 de dezembro de 2006, ele foi promulgado no Brasil e em 25 de agosto de 2009, ele foi implantado através do Decreto 6.949. Indo agora para 2007, né, é um ano em que foi colocado dentro do PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, a questão da acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares. Visava também a implantação de salas de recursos multifuncionais e a formação docente para o atendimento educacional especializado ou o AEE. Também nesse mesmo ano, nós temos o Decreto 6.094, que implementa o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que destaca a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos para fortalecer a inclusão educacional nas escolas públicas. E nas imagens aí vocês veem a importância da questão arquitetônica ligada à acessibilidade, a construção de rampas e do piso tátil na segunda imagem, para garantir esse direito. Mas vamos pensar um pouco. Colocar rampas nas escolas, ruas, garantem acessibilidade? Será que acessibilidade quer dizer só isso mesmo? Continuando,
nossa trajetória, nós temos em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é um documento que fundamenta a Política Nacional Educacional e enfatiza o caráter de processo da inclusão educacional. Neste documento está descrito que a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da inclusão dentro e fora da escola. Então, fica melhor a compreensão do conceito de igualdade e de equidade quando você observa essas imagens aí, ao lado. No mesmo ano, nós temos também o Decreto Legislativo número 186, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo. Ambos foram assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, onde o artigo 24 da Convenção aborda especificamente a educação inclusiva. Em 2009, nós temos a Resolução do MEC número 4, que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade de educação especial. Neste documento, é afirmado que o AEE deve ser oferecido no turno inverso da escolarização, prioritariamente nas escolas de recursos multifuncionais, na própria escola ou em outra escola de ensino regular. Isso por causa das condições físicas das escolas. Assim, há este atendimento em escolas maiores que dão suporte a escolas menores, principalmente na rede municipal de ensino. Em 2011, nós temos a implantação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Plano Viver Sem Limite, onde no artigo 3º é estabelecida a garantia de um sistema educacional inclusivo como uma das diretrizes. Ele se baseia na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que recomenda a equiparação de oportunidades. O plano tem 4 eixos: a educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. O eixo educacional prevê a implantação de salas de recursos multifuncionais, espaços nos quais é realizado o AEE, Programa Escola Acessível, que designa recursos financeiros para promover a acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares e compra de materiais e equipamentos de tecnologia assistiva. O Programa Caminho da Escola, que oferta transporte escolar acessível. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, que tem como objetivo expandir e democratizar a educação profissional e tecnológica no país. O Programa de Acessibilidade no Ensino Superior, o Incluir. A educação bilíngue, como formação de professores e tradutores, intérpretes em língua brasileira de sinais, a Libras, e o BCP na escola, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, então, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, é desenvolvido aí programas que beneficiem a permanência dos alunos que necessitam, né, desse amparo para estar na escola. Em 2011, nós temos inicialmente a nota técnica do MEC e da Secretaria de Educação Especial, número 6, que trata da avaliação de estudante com deficiência intelectual. Estabelece, então, que cabe ao professor o atendimento educacional especializado, a identificação das especificidades educacionais de cada estudante de forma articulada com a sala de aula comum, por meio de avaliação pedagógica processual
este profissional deverá definir, avaliar e organizar as estratégias pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento educacional do estudante, que se dará junto com os demais na sala de aula. É, portanto, importantíssima a interlocução entre os professores do AEE e da sala de aula regular. Também em 2011 nós temos o decreto número 7.611, que declara que é dever do Estado garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e em igualdade de oportunidades para os alunos com deficiência, aprendizado ao longo da vida, bem como a oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, entre outras diretrizes. Em 2012, um outro marco que se destaca é a Lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também conhecida como Lei do Autismo ou Lei Berenice Piana, que era uma militante e atuou como coautora desta lei. Essa lei instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com os Transtornos do Espectro Autista. No seu artigo 1º, no inciso 2º, essa lei deixa claro que o indivíduo diagnosticado no espectro autista seja considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ainda em 2012, nós temos o decreto número 7.750, que regulamenta um computador por aluno, ou PROUCA, e o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, REICOM. Esses programas estabelecem que o objetivo é promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital e municipal e nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante a aquisição e a utilização de soluções de informática, ou seja, a adequação, né, dessa tecnologia, desses objetos educacionais tecnológicos para o uso de pessoas com deficiência que venham a atender a essas necessidades desses alunos. Em 2013, nós temos ainda um outro parecer, mas antes disso, é preciso lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 93/94/96, no seu inciso 2º e artigo 59, juntamente com a resolução do Conselho Nacional da Câmara da Educação Básica número 2, no artigo 16 e o parecer do Conselho Nacional de Educação número 17 de 2001, prevê a terminalidade específica. Isso quer dizer que o aluno que não tiver condições de concluir determinado curso ou etapa da educação devido à deficiência que traz, será viabilizado currículo e certificação, sendo descritivas as competências desenvolvidas pelo educando e o seu encaminhamento para a educação de jovens e adultos. Então, o parecer número 2 responde à consulta sobre a possibilidade de aplicação de terminalidade específica nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, para que o aluno possa obter essa certificação e dar continuidade aos seus estudos no ensino superior. A nível mundial, em 2013, a Unicef realiza um relatório da situação mundial da infância, né? O documento traz informações qualitativas e quantitativas sobre a inclusão de crianças e adolescentes na educação, inclusive no Brasil. Em 2014, no Brasil, no Plano Nacional de Educação, que vai até 2024, traz a meta 4, especificamente relacionada à educação especial. No entanto, essa meta causou uma certa polêmica, porque na redação final aprovada estabelece que a educação para os alunos com deficiência deve ser oferecida preferencialmente
no sistema público de ensino, e isso contraria a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Constituição Federal e o texto votado nas preparatórias que estabelecem a universalização da educação básica para todas as pessoas entre 4 e 17 anos em escolas comuns, sem a atenuante do termo preferencialmente. Em 2015, mais um evento a nível internacional aí, desta feita, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles dão continuidade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e valem de 2015 até 2030. São 17 objetivos e 169 metas sobre erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, entre outros. O objetivo 4 é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. De modo mais específico, a meta 4.1 diz que até 2030 deve ser garantido que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário, livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. A meta 4.5 traz que as disparidades, até 2030, deve-se eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. A meta 4.7 diz que construir e melhorar instalações físicas para a educação apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Sem dúvida, metas muito importantes. Em 2015, nós temos aí um outro marco, que é a Lei número 13.146, Lei Brasileira da Inclusão de Pessoas com Deficiência, ou a LBI. O capítulo 4 aborda o direito à educação com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que deve ser inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino, garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras. O AEE também é contemplado e também aparecem outras medidas. No universo de 45 milhões de brasileiros com deficiência, esta lei foi aprovada em 2015 e sancionada. Continuando, nós temos em 2016 a Lei número 13.409, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior nas instituições federais de ensino. As pessoas com deficiência serão incluídas no programa de cotas de instituições federais de educação superior, que já contempla estudantes vindos de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Em 2019, nós temos o decreto número 9.465, que cria a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. Esta pasta é composta por 3 frentes: a Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência, a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos e a Diretoria de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras. E, finalmente, em 2020, nós temos a Lei 13.977, que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a CIPTEA, e dá outras providências. Essa lei também é conhecida como Lei Romeu-Mion
em alusão ao apresentador mesmo, Marcos Mion, que tem um filho autista. Ela foi sancionada no dia 8 de janeiro, alterando a Lei nº 12.764 de 2012, a Lei Berenice Piana, ou a Lei do Autismo, que nós já falamos sobre ela, e a Lei nº 9.265 de 1966, que assegura a gratuidade dos atos da cidadania, para criar a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que traz entre elas a visibilidade da pessoa que tem, o transtorno, e aí nisso ela obtém o reconhecimento dos seus espaços em atendimento público, em espaços públicos, atendimento prioritário em agências, em postos de saúde. A lei também previa gratuidade em algumas situações, e assim como, por exemplo, salas de cinema, mas ela não foi promulgada com tudo isso, esses regulamentos foram vetados. E aí? Existem escolas que negam matrícula para crianças com necessidades especiais? O que as leis dizem sobre isso? Creio que agora nós podemos responder a esta questão, baseado com tudo aquilo que nós escutamos durante essa aula. Nós vimos que as escolas não podem negar a matrícula dessas crianças. As leis asseguram isso. Então, essa mãe que lutava na imagem que foi mostrada inicial, logo no início dos slides, contra uma escola que se recusou a matricular o seu filho autista, ela recorreu à justiça, porque qualquer escola, pública ou particular, que negar matrícula a um aluno com deficiência comete crime punível com reclusão de 1 a 4 anos. Isso já estava previsto na Lei nº 7.853, em 89, mas não com esse aspecto punitivo total, porque havia posteriormente a inclusão da palavra preferencialmente na rede regular de ensino, então se entendia que era apenas nas escolas públicas, mas com a Lei nº 13.146 de 2015, nenhuma escola pode negar matrícula para as crianças, independente da deficiência, independente do que essa criança tenha, certo? E aqui nós temos algumas referências, E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até breve.